Queridos alunos, bom dia, né? Estamos dando início ao nosso segundo caderno, a nossa segunda apostila, né? E o primeiro módulo de história dessa nova apostila nossa trata sobre a Era Napoleônica. Vamos falar sobre Napoleão Bonaparte, né? E é claro, vocês devem lembrar que a Era Napoleônica ela vem logo depois do desenrolar da Revolução Francesa. Né? Nós tivemos a primeira fase, a fase da Assembleia Geral, governo dos jacobinos, depois de governo dos girondinos, depois nós tivemos a fase da Convenção, a fase do terror, o governo dos jacobinos. No final do governo dos jacobinos, aquele terror inteiro, aquela guilhotina, Robespierre é isolado, né? E aí a ascensão dos girondinos ao poder. E mesmo assim a França está numa instabilidade política, numa instabilidade militar, numa instabilidade financeira, né? E a solução encontrada então foi a formação do diretório, a última fase da Revolução Francesa. E nesse diretório, eram 5 diretores, nós tínhamos ali entre eles um jovem general chamado Napoleão Bonaparte, né? Ele que vai ter ascensão principalmente depois da guerra que ele vai ao Egito, né? E conseguem conquistar o Egito, né? Faz com que Napoleão suba, né, no seu posto militar e ganhe visão e ganhe visibilidade na França, né? E aí, para resolver esse problema de estabilidade, né, Napoleão então vai se dar um golpe, né, um golpe apoiado pelos girondinos, um golpe apoiado pela burguesia, chamado golpe do 18 Brumário, que vai fazer com que Napoleão entre ao poder. Então nós vamos dar início agora, né, sobre a Era Napoleônica. Essa Era Napoleônica ela começa em 1799 e acaba em 1815. Praticamente 15 anos de poder, né? O que corresponde à Era Napoleônica? Ela inicia com o golpe do 18 Brumário, como já falei, e termina com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo, né? Lá ele perde essa batalha para a 7ª coligação, ele é exilado na ilha de Santa Helena e lá ele morre. Napoleão chega ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da continuação dos ideais da Revolução Francesa, né? O governo de Napoleão é essa garantia dos ideais da burguesia, dos ideais burgueses, né? De tudo aquilo que eles queriam com a derrubada do rei, né? Napoleão é essa figura que vai dar continuidade. Para melhor entender a Era Napoleônica, nós podemos tirar alguns destaques dessa era, né? Número 1, a realização de guerras e conquistas. Napoleão vai expandir o seu império. Quando falarmos da fase do império, vamos ver a expansão do Império Napoleônico. O grande domínio de quase toda a totalidade da Europa Ocidental, né? E a divulgação das ideias revolucionárias típicas de um Estado liberal burguês. Então, a Era Napoleônica tem essas 3 características: a realização de guerras e conquistas, o domínio de quase toda a Europa Ocidental e a divulgação dos ideais típicos de um Estado liberal burguês. Para melhor entendimento, nós vamos dividir a Era Napoleônica, para melhor estudo, em 3 fases. O consulado, a primeira fase, de 1799 a 1804, o Império Napoleônico, de 1804 a 1815, e a Guerra dos 100 Dias, que é o período final de Napoleão, né, entre março e julho de 1815. Vamos primeiramente ver os antecedentes, né? Como é que Napoleão subiu ao poder, né? Apesar de ter falado no começo, mas eu vou desmembrar um pouquinho mais aqui. No desenrolar da Revolução Francesa, nas 2 últimas décadas do século XVIII, os jacobinos assumiram o poder e instalaram o que nós chamamos de fase do terror, ou terror revolucionário, caracterizado pelo uso constante da guilhotina. Nessa fase, que se tornou crucial a partir do ano de 1793, uma série de crises começou a ocorrer na França, tanto de ordem política, quanto de ordem econômica e de ordem militar. Tais crises implicaram na insatisfação dos setores políticos mais moderados, os quais começaram a articular o afastamento dos jacobinos do poder, consequentemente, a morte do seu líder Robespierre. Para tanto, tornara-se necessário o estabelecimento de uma nova estrutura política
que fosse gerenciada por um líder habilidoso e com grande prestígio popular. Olha o que eu estou dizendo para vocês então, né? No fim do período da convenção, no fim do período do terror, as crises já eram bastantes, né? Já eram imensas, e a burguesia começa então a querer articular a retomada do poder. Para isso, eles precisariam, com muita calma, vou falar para vocês agora, um líder habilidoso e com grande prestígio popular. E quem é esse líder habilidoso que eles vão olhar? Vão olhar para quem? Vão olhar para o jovem militar Napoleão Bonaparte. Napoleão, apesar de jovem, destacou-se como um dos mais respeitáveis generais do exército francês durante a Revolução. Sua habilidade de guerra devia-se a vários fatores, mas principalmente a verdadeira reforma que empreendeu com suas tropas, concedendo vantagens, motivação, profissionalização e, sobretudo, a infusão de um espírito nacional nos soldados. O exército de Napoleão foi o primeiro exército popular da história ligado à nação francesa, ao contrário dos exércitos tradicionais, que eram eminentemente aristocráticos. Napoleão consegue fazer com que o seu exército lute em favor da nação, não por dinheiro, como mercenário. Isso dá motivação ao exército e faz com que a França saia vitoriosa de suas principais batalhas. E como é que Napoleão almeja e chega então ao poder? Através do golpe que nós já falamos, o golpe do 18 Brumário, decretando o fim do período do Diretório, o fim da Revolução Francesa. Napoleão assumiu o poder apoiado pelos setores da burguesia, que queriam o fim do Diretório comandado pelos girondinos. Napoleão pôde, assim, reprimir tanto os revolucionários, que estavam à esquerda, né, os jacobinos, quanto os monarquistas, que estavam à direita política da França na época. Então Napoleão, com esse golpe de 18 Brumário, vai desbancar os de esquerda e desbancar os de direita. A manobra político-militar que colocou no poder ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário, nome que faz referência ao dia do mês no calendário revolucionário instituído em 1793 pelos revolucionários, né? Esse golpe acontece no dia 18 do mês do Brumário de 1799. Aí Napoleão então chega ao poder e vai iniciar a primeira fase do governo de Napoleão, que é chamada fase do consulado, né? O consulado, que vai durar de 1799 a 1804, marca o início do poder de Napoleão Bonaparte na França. Apoiado pela burguesia, ele derrubou o diretório através do golpe do 18 Brumário e implantou o regime do consulado. Assim, 3 cônsules concentravam o poder: Napoleão Bonaparte, Siviers e Dux, né? Porém, todavia, contudo, Napoleão vai conseguir para ele o título de consulado vitalício. O trio coordenou a elaboração de uma nova constituição que estabelecia Napoleão como primeiro cônsul. Dos 3, Napoleão vai ser escolhido como primeiro cônsul pelo prazo de 10 anos. A Carta Magna, que foi o documento utilizado para isso, ainda lhe concedia poderes de ditador. Napoleão se tornou o primeiro cônsul, instituindo uma série de medidas na França, como a censura à imprensa, criação do Banco da França, estreitamento das relações com a Igreja Católica, entre outras. Criou também o Código Civil Napoleônico, importante código que tem referências até hoje no código, nos diversos códigos civis espalhados pelo mundo afora. O Código Civil Napoleônico permitiu o casamento civil, respeito à propriedade privada, direito à liberdade individual e igualdade de todos perante a lei. Além disso, o Código, que garantia as conquistas da burguesia, proibia os sindicatos de trabalhadores e manifestações sindicais, como greves e paralisações. Essa Carta Magna, né, foi importante, esse código foi importante porque Napoleão assumia como, né, dava a eles poderes de ditador, mas ele tinha que respeitar também o parlamento. O regime ditatorial foi usado para defender a França dos inimigos externos. Dessa maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas contra a França, as famosas coligações.
é criada a Sociedade Nacional do Fomento à Indústria, que auxiliou o impulso ao desenvolvimento industrial. Né? Com isso, com essas medidas, Napoleão sai aplaudido pelo povo, né? Porque ele consegue fazer com que a economia na França voltasse, a dinâmica na França voltasse, a França voltou a ganhar as suas batalhas, a França voltou a ser respeitada no cenário político, econômico e militar mundial. Né? Napoleão sai, então, favorecido com essas medidas adotadas no seu Código Civil. Outro ponto importante para Napoleão foi ele voltar à harmonia com a Igreja Católica. Para isso, ele vai assinar a famosa Concordata com o Vaticano, um documento assinado em 1801 com o Papa Pio VII. Né? Nesse documento, ele retorna o diálogo com a Igreja Católica, rompido durante a Revolução. Né? E após várias semanas de negociação na França, ele assina esse acordo com o Vaticano. Nesse tratado, a Igreja renunciava a reivindicar as propriedades eclesiásticas que haviam sido confiscadas pelos revolucionários. Por outro lado, o governo teria o poder de nomear bispos e o clero seria pago pelo Estado. Porém, o Papa podia negar os bispos nomeados pelo Estado. Dentre os acordos estipulados pela Concordata consta ainda: o catolicismo seria a religião de grande maioria dos franceses, porém não a religião oficial em respeito à Revolução Protestante. O imperador nomearia os bispos, mas o Papa teria o poder de expulsá-los. O Estado iria arcar com as despesas e subsídios do clero. A Igreja renunciaria a todas as reivindicações dos territórios tomados pela França desde 1790. E a França iria estabelecer para si o calendário judaico-cristão gregoriano, né? Tirando então o calendário republicano. Com isso, Napoleão ganha apoio de grande parte dos católicos na França. Em 1804 até 1815 vai ser o período conhecido como o período do Império Napoleônico. O consulado vai acabar e Napoleão vai ser coroado, vai coroar-se imperador da França. Com o apoio da sociedade francesa, isso feito através de um plebiscito, Napoleão promulga em 1804 a Constituição do ano 12. Esta prevê a substituição do regime de consular, regime dos cônsules, pela monarquia e inaugura o Império Francês. Bonaparte consegue a aprovação desta Carta Magna, repito, através de um plebiscito. O que é interessante, uma observação: eles tiram o rei, fazem toda uma revolução e no fim, Napoleão é coroado como um rei, um imperador. É como se voltasse ao antigo regime com algumas mudanças. Em 1804, Napoleão recebe o título de Napoleão I, imperador dos franceses, a fim de inaugurar uma nova era. A cerimônia ocorre em Paris, na Catedral de Notre-Dame, né? E não em Reims, onde eram tradicionalmente coroados monarcas franceses. A coroação ocorreu em meio à Guerra da França contra a Terceira Coligação antifrancesa, formada em 1813 pela Grã-Bretanha, Rússia e Áustria. Um parêntese, né? Relembrando, coligação são aqueles países absolutistas que lutam contra a França a fim de impedir o espírito revolucionário, né, chegar aos seus países e lá também derrubarem o antigo regime. Nesse quadro podemos ver a coroação de Napoleão Bonaparte. Interessante, antes eram os bispos que colocavam na cabeça, né, dos reis a coroa. Aqui não, é Napoleão que se autocoroa. Ele proclama-se como imperador, né? E assim ele está afirmando que não foi ninguém que deu o poder a ele, ele que conquistou o poder. Né? Nessa cena também podemos ver ele colocando a coroa na sua esposa, sua primeira esposa, Josefina, né? Coroando ela então como imperatriz da França. Belíssimo quadro esse. Vamos falar agora sobre o Império Napoleônico. O Império Napoleônico foi o auge da carreira do jovem general Napoleão Bonaparte. Ele se destaca principalmente ao defender a França das coligações, dos ataques das nações imperialistas, absolutistas, que tentam invadir a França e represália a morte e a condenação e morte do rei Luís XVI.
né? Então, os países absolutistas, como o reino da Prússia, o reino da Rússia, né, da Áustria, da Inglaterra, se unem para invadir a França, né, para tentar derrotar Napoleão e assim acabar com a revolução, acabar com o espírito revolucionário. O título de imperador para Napoleão também representou uma forma de manter as conquistas burguesas após a Revolução e garantir assim a soberania popular. O título de imperador foi concedido pelo Senado francês no dia 18 de maio de 1804 e depois ratificado. O que quer dizer isso? Confirmado através de um plebiscito, consultou o povo e o povo quis que Napoleão fosse verdadeiramente imperador deles, né? O plebiscito feito em novembro do mesmo ano. O governo, contudo, não era absolutista, e sim uma monarquia constitucional, pois o imperador foi obrigado a respeitar, a jurar respeito à Carta Magna, né? Limitava o poder do imperador. Com o objetivo de obter mais legitimidade para o teu reino, né? De obter uma realeza para o teu nome, Napoleão vai casar vai realizar o seu segundo casamento, em 1810, com Maria Luísa da Áustria, filha do imperador Francisco I da Áustria, e irmã da futura imperatriz do Brasil, Leopoldina. Aí nós começamos a ver então a ligação, né, da França com a Casa Real brasileira, né? Quando nós estudarmos o Segundo Reinado, o fim do Segundo Reinado, né, Dom Pedro II, quando sai do Brasil, vai morar na França, né? E quem é a imperatriz Leopoldina? Ela veio da Áustria, né, escolhida para casar com o imperador Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Dessa forma, a continuidade imperial de Napoleão seria mantida pela descendência através do filho do sexo masculino, né? Após sua coroação, Napoleão então prepara-se para expandir seus domínios por toda a Europa. É o momento de conquistas da Europa, né? E ele vai preparar-se para enfrentar o seu principal inimigo, a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Nessas imagens podemos ver as duas esposas de Napoleão, a esposa Josefina, que não gerou herdeiros, e a segunda esposa da Áustria, Maria Luísa. A expansão do Império Napoleônico. Vamos agora falar como que o Império foi expandido por toda a Europa, né? Napoleão também procurou expandir seu império para várias regiões da Europa. Suas campanhas contra a Prússia e a Rússia tornaram-se notórias. Podemos notar essas duas imagens aí ao lado. A primeira campanha contra a Prússia, a segunda campanha contra a Rússia. O exército nacional francês conseguiu vitórias espetaculares contra os exércitos austríacos. Napoleão não tinha nada mais, nada menos do que o melhor exército e o mais preparado exército europeu. Aos povos conquistados, Napoleão dava a justificativa de que os libertava da estrutura do absolutismo ou do antigo regime que vigorava então em vários países da Europa. Em cada país que Napoleão entrava e derrotava os seus opositores, ele colocava um irmão seu para governar, um parente seu para governar naquele país. O principal entrave, entretanto, das conquistas napoleônicas era o Império Britânico. A Grã-Bretanha, como nós sabemos, né, consiste num conjunto de ilhas e não fica exposta aos ataques da infantaria napoleônica. Por ser uma ilha, né, ela fica protegida e, não obstante, ela detinha também a mais poderosa marinha da época. E aí Napoleão então vai pensar: como eu vou fazer para derrotar a Inglaterra? Napoleão então procurou estabelecer uma estratégia diferente contra os britânicos: bloqueá-los economicamente. Napoleão então procurou impedir que a Grã-Bretanha crescesse economicamente. Essa estratégia foi criada em 1806 e foi chamada de bloqueio continental. Segundo essa teoria do bloqueio continental, Napoleão declarava que todos os países europeus deveriam fechar os seus portos para os produtos industriais da Inglaterra. O objetivo era enfraquecer a economia inglesa em processo do crescimento devido à Revolução Industrial. Como nós estamos vendo aqui na imagem, segundo o bloqueio continental, nenhum país poderia fazer comércio com a Inglaterra. O que Napoleão esperava com isso? Que a Inglaterra enfraquecesse, enfraquecida economicamente, ela não iria ter dinheiro para financiar sua marinha,
com uma marinha fraca, ele conseguiria então, com as suas armas, invadir a Inglaterra, seu último inimigo. Portugal, por ser um antigo aliado da Inglaterra, desobedeceu o bloqueio continental. Napoleão então logo acionou suas tropas para invadir o reino português. Temendo a perda de seu poder, o rei de Portugal, Dom João VI, fugiu na calada da noite com aproximadamente 15 mil componentes da família real portuguesa para o Brasil. Este fato é conhecido como a vinda da família real portuguesa e foi um dos fatores que possibilitou o processo de independência do Brasil em 1822. Gente, o bloqueio continental de 1806 vai ser o pontapé para o processo de independência do Brasil. Tem um livro muito famoso chamado 1808, de Laurentino Ramos. E logo na contracapa do livro tem uma frase de Napoleão célebre sobre Dom João VI. Napoleão diz: o único que me enganou. Dom João fez jogo duplo, fazia comércio com a Inglaterra e fazia comércio com a França. Até então que foi descoberto por Napoleão, e a única estratégia para se proteger foi então fugir com a família real para o Brasil, a vinda da família real para o Brasil em 1808. É claro que o exército de Napoleão não era invencível, Nós vamos ver a partir de agora o fim desse império napoleônico, que vai se dar principalmente na campanha contra a Rússia de 1812. A Rússia também desafiou o poder de Napoleão, desobedecendo o bloqueio continental. Agora, por que a Rússia desobedeceu o bloqueio continental? Napoleão, ao decretar o bloqueio, declarou que nada ia faltar aos países que aderissem ao bloqueio. Porém, todavia, contudo, o maior país dentro da questão da Revolução Industrial era a Inglaterra. E sem os produtos da Inglaterra, esses países começaram a viver uma carestia de produtos industrializados. A Rússia, então, sofrendo com isso, decide desobedecer Napoleão e desobedece, assim, o bloqueio continental. Qual foi a consequência disso para a Rússia? Foi invadida pelas tropas de Napoleão na chamada Campanha da Rússia de 1812. Porém, todavia, contudo, meus amados, as tropas napoleônicas foram surpreendidas pelo forte inverno russo e pela estratégia da terra arrasada, que deixou as tropas sem águas e sem mantimento. O que é isso, gente? Qual foi a tática da Rússia, a estratégia da terra arrasada? Napoleão precisava chegar em Moscou, a capital. E até chegar em Moscou, passaria por várias cidades. O que o exército russo então fez? Ia destruindo todos os suprimentos dessa cidade. E aliado ao inverno rigoroso, Napoleão ia com seu exército e não encontrava mantimento. Seu exército ia morrendo, ia enfraquecendo, Isso fez com que Napoleão sofresse uma grande derrota, tendo seu exército se reduzido a apenas 2% do contingente total até chegar em Moscou. Essa derrota, aliada a outros conflitos, acabou levando Napoleão a abdicar do seu trono em 1812, um mito, caiu aquele mito do exército invencível. Napoleão então assina o Tratado de Fontainebleau e o general então foi exilado na ilha de Elba, próxima à Itália. Derrotado na Rússia, Napoleão é exilado na ilha de Elba, próximo ao território italiano. Nessa cena nós podemos ver a campanha contra a Rússia, abaixo a ilha de Elba e o exílio de Napoleão. Mas o desejo de continuar no poder de Napoleão não acaba aí. Ele vai dar um jeito, com o apoio com o apoio de 2.000 homens que integravam a sua guarda pessoal. Napoleão consegue escapar da ilha de Elba e avança em direção a Paris. A resistência foi inútil, pois o batalhão enviado por Luís XVIII recusa-se a aprisioná-lo. O batalhão enviado pelo rei francês, o Luís XVIII, que assumiu o trono naquele período, recusa enfrentar Napoleão. Com o apoio dos soldados, Napoleão então toma Paris e inicia o que nós conhecemos como o governo dos 100 dias. Já Luís XVIII foge para a Bélgica, temendo as represálias de Napoleão.
Nesse momento, Napoleão inaugura o seu último período na França, o governo dos 100 dias. As nações vencedoras estavam reunidas em Viena, na Áustria, para discutir como seria a Europa após as guerras empreendidas por Napoleão. Este foi enviado para a Ilha de Alba, Napoleão, e o rei Luís XVIII então tinha sido reconduzido ao trono, né? Vai ter início na França o que nós chamamos de terror branco, onde a aristocracia francesa, o alto clero, assumiram a cena política no país. O antigo regime voltou para o país e eles aproveitaram para se vingar dos republicanos. É exigida a devolução das terras confiscadas pelos camponeses durante a Revolução, né? E por isso começam as revoltas, massacres e perseguições na França. A notícia da volta de Bonaparte cai como uma bomba nessa reunião em Viena. É formada então a última coligação, a 7ª coligação, e os exércitos se enfrentaram na famosa Batalha de Waterloo, na Bélgica. Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia se unem contra o exército francês na famosa Batalha de Waterloo, na Bélgica. A Batalha de Waterloo teve início em 18 de junho de 1815 e foi um combate decisivo entre as forças francesas contra as forças britânicas, russas, prussianas e austríacas. E tem esse nome de Waterloo porque ela se realiza nas proximidades da aldeia belga de Waterloo. Nessa batalha, Napoleão sai derrotado. Derrotado, ele então vai ter que abdicar do trono da França. E mais uma vez é preso e exilado agora em outra ilha na costa da África, a ilha de Santa Helena, aonde ele vai ter os seus últimos dias de vida e morre em 1821. Com a morte de Napoleão, acaba a era napoleônica. Mais uma vez, os países absolutistas se reúnem na Áustria, no famoso Congresso de Viena, para redefinir o mapa europeu pós-morte de Napoleão. Mas sobre o Congresso de Viena será tema da nossa próxima aula. Ao lado nós podemos ver a imagem aqui da morte de Napoleão e do túmulo de Napoleão, onde encontra-se o corpo do mesmo, né, que fica no Museu do Exército na França. Galera, Napoleão é isso que nós estamos vendo nessa imagem. Esse gênio militar, esse estadista, esse mito heróico, esse legislador, um dos maiores, o maior cursor da história. Napoleão deixa o seu nome registrado para sempre na história mundial, né? Me despeço de vocês e deixo para vocês as tarefas do módulo 8. Realize essas tarefas que nós iremos corrigir na próxima aula. Um abraço, paz e bem.